A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo e a cronologia de Atos dos Apóstolos a partir desse livro, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus, da editora Agnus. E a gente observa que as primeiras divisões do livro acham-se indicadas em Atos 1, versículo 6. O sumário que vamos... Não é Atos 1, versículo 6, não. Deixa eu ver aqui. 4, 3. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar que as primeiras divisões acham-se indicadas em Atos 1, versículo 6. O sumário que vamos apresentar completa o que já deixamos delineado. Deixa eu ver, 1.42, deixa eu ver aqui. Ele está dando uma referência de página que não está batendo. Deixa eu ver. Ele está dando uma referência de página que não está batendo, mas então vamos seguir. E aí, seguindo aqui, a gente vai falar sobre as primeiras divisões do livro, e a gente tem, primeiro, a igreja em Jerusalém, a introdução no capítulo 1, descida do Espírito Santo, começo da missão apostólica. 2, a organização da igreja apostólica, o primeiro milagre e o discurso que se lhe seguiu. 3, primeiras perseguições. 4, o primeiro caso de disciplina que ficou registrado e seus efeitos. 5, a instituição do diaconato helenista. 6, de 1 a 7, prisão, defesa e martírio de Estevão. 6, capítulo 6, versículo 8, capítulo 8, versículo 1, e dispersão da comunidade, capítulo 8, versículo 1 a 4. Então a gente teve a igreja de Jerusalém, depois o período de transição, a evangelização de Samaria, capítulo 8, versículo 5 a 25, o eunuco etíope, um prosélito, capítulo 8, versículo 26 a 40, a conversão de Saulo de Tarso, capítulo 9, versículo 1 a 31, Cornélio e sua família, que prestavam culto a Deus, abraçam o Evangelho, capítulo 10 a 11, versículo 18, a evangelização é efetuada pelos discípulos que a perseguição havia dispersado, dando em resultado ser visitada a cidade de Antioquia por certos homens de Chipre, de Cirene, primeira pregação do Evangelho aos gentios politeístas, capítulo 11, versículo 19 a 24, chamada de Saulo para a obra em que havia de trabalhar toda a sua vida. Pela primeira vez recebem os discípulos o nome de cristãos, capítulo 11, versículo 25 e 26, provas de simpatia e de fraternidade, capítulo 11, versículo 27 a 30, e aí tem um intervalo. Nessa nova perseguição em Jerusalém, movida por Herodes, Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir, exibe o primeiro mártir entre os apóstolos. Prisão, livramento e partida de Pedro, capítulo 12, versículo 1 a 17. Nome de Herodes, capítulo 12, versículo 20 a 24. Saulo, Barnabé e João Marcos cooperando na obra de Cristo, capítulo 12, versículo 25. Então a gente teve a igreja de Jerusalém, depois o período de transição e agora a igreja entre os gentios. O livro relata agora principalmente uma série de fatos memoráveis do apóstolo Paulo e Barnabé designados para a sua missão, capítulo 13, versículos 1 a 3, primeira viagem apostólica desde Antioquia e Chipre até a Ásia Menor, capítulo 13, versículo 5 a 14, versículo 28, concílio e resoluções da igreja de Jerusalém a respeito
da admissão dos gentios, capítulo 15, versículos 1 a 15. Segunda viagem, separação de Paulo e Barnabé, capítulo 15, versículos 36 a 40. Paulo e Silas na Síria e na Ásia Menor, incluindo a Frígia e a Galácia, capítulo 15, versículo 41 a 16, versículo 8. O Evangelho é levado à Europa pelo caminho da Macedônia, capítulo 16, versículo 9, até o capítulo 17, versículo 15. A cidade de Atenas é visitada, capítulo 17, versículo 16, até o versículo 34. A residência de Paulo em Corinto, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 22. E a terceira viagem missionária, onde tem residência de Paulo em Éfeso, capítulo 18, versículo 23 a 19, versículo 41. Visita a Macedônia e Acaia, capítulo 20, versículos 1 a 3. Última visita de Paulo a Jerusalém, capítulo 20, versículo 4 a 21, versículo 17. E aí a gente tem a igreja em Jerusalém, período de transição, igreja entre gentios, e agora a gente vai para as cenas finais da vida de Paulo. Entrevista com os dirigentes da igreja de Jerusalém, capítulo 21, versículo 13 a 25. Medidas conciliatórias que não evitam a prisão de Paulo, capítulo 21, versículo 26 a 40. A sua apresentação da sua defesa. Isso, a sua alocução ao povo, capítulo 22. Paulo discursa perante o conselho, capítulo 23, versículos 1 a 11. É mandado para Cesareia, capítulo 23, versículos 12 a 35, onde permanece pelo espaço de 2 anos, apresentando por várias vezes sua defesa, capítulo 24, versículo 26. A sua apelação para César, que era então Nero, de acordo com ele aqui, o outro comentarista discorda, mas aqui está dizendo que era então Nero, capítulo 25, versículo 11, sendo por isso mandado para Roma. Naufrágio do navio, capítulo 27, e permanência dos náufragos em Malta durante o inverno, capítulo 28, versículo 1 a 10. Chegada a Roma, conferência com os judeus desta cidade e 2 anos de trabalho na própria casa que tinha alugado, capítulo 28, versículo 11 a 31. Indo para a cronologia dos atos. Primeiro, uma nota: muito difícil e complicado é o problema da cronologia dos atos, mas nós vamos resumir o que C.H. Turner, no seu artigo sobre a cronologia do Novo Testamento, que se pode ver no Bible Dictionary de Hastings, e ao qual era preciso que nos referíssemos para completo conhecimento do assunto. Bem, são inumeráveis os esquemas propostos para a cronologia do Novo Testamento e as principais autoridades da matéria não concordam. A razão disto é a incerteza dos dados. O livro dos Atos contém muitas referências ao tempo em que se deram os acontecimentos, mas na sua maior parte de um modo indeterminado, embora as da última parte do livro sejam suficientes para uma sofrível cronologia relativa da vida de Paulo, desde que deixou Éfeso, capítulo 20, versículo 1, até a sua chegada a Roma. Mesmo notas acerca de tempo que parecem ser muito precisas, como depois de 3 anos e passados 14 anos, como em Gálatas 1,18 e Gálatas 2,1, deixam-nos em dúvida sobre se no período mais longo está incluído o mais curto. Por consequência, a segunda visita a Jerusalém tanto pode ter sido feita no ano 14 como no ano 17, depois da conversão de Paulo. Poder-se-ia ainda esperar que os numerosos pontos de contato entre Atos e a história profana nos fornecessem alguns dados precisos, mas tal não se verifica. As autoridades neste período da história são 1. Joséfo, guerras antes de 79, antiguidades cerca de 93,
Tácito, Anás, desde a morte de Augusto até a morte de Nero, ano 14 a 68, achando-se incompleta a obra que foi escrita cerca do ano 115. Também Suetônio, Vida dos Césares, desde Júlio até Domiciano, obra escrita cerca do ano 120. Infelizmente, estes historiadores dão somente dados aproximados com respeito aos acontecimentos que nos interessam, ou então não estão de acordo. Desta forma, não podemos ter certeza quanto ao tempo de Aretas, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, e Atos, versículo 25, Atos 9, versículo 25, não podemos ter certeza quanto ao tempo de Aretas, a morte de Herodes Agripa, capítulo 12, 23, a fome no tempo de Cláudio, capítulo 11, 28, ao procônsul Sérgio Paulo em Chipre, capítulo 13, 1, a expulsão dos judeus da cidade de Roma no tempo de Cláudio, capítulo 18, versículo 2, e ao proconsulado de Galho na Acaia, capítulo 18, versículo 12. Quanto a procuradores da Judéia, um ponto de contato que parece prometer-nos uma data certa é o que se acha em Atos 24, 27, quando Félix, depois de conservar Paulo 2 anos preso em Cesareia, teve como sucessor Pórcio Festo, e sobre o assunto temos uma nova autoridade na crônica de Eusébio. Parece certo que Félix sucedeu Cumano no ano 52, mas com respeito à data precisa de Festo, são outra vez deficientes os documentos históricos. Alguns autores modernos, versados na cronologia, colocam a chegada de Festo entre 55 e 61. Por consequência, será bastante apresentar alguns esquemas cronológicos com os nomes dos seus antecessores, e também para uma comparação, mas somente os títulos de interesse histórico, ajuntaremos o esquema tradicional do arcebispo Usher de 1650. E aí, nesse caso, deixa eu ver aqui, a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, Atos, espera aí, deixa eu ver, só um instante aqui que eu vou fazer uma mágica antes da gente ir embora. Peraí. Então, peraí. Rapaz, desse jeito. Vamos ver aqui. Tem que ser, né? Tecnologia. Não dá para o zóio aumentar a visão. Então a gente tem, por exemplo, de acordo com o esquema mostrado aqui, agora, olha o tamanho da letra, agora eu sou o bicho. E aí a gente tem, por exemplo, de acordo com um quadro para comparação, a ascensão em Atos 1:9, que de acordo com o Arnac seria entre 29 a 30 depois de Cristo, Turner seria 29 depois de Cristo, no caso de Ramsey seria 30 depois de Cristo, Lightfoot seria 30 depois de Cristo e o Sher seria 38 depois de Cristo. A gente tem, por exemplo, a conversão de Paulo, que está em Atos 9, versículo 1 a 19, que segundo Arnac seria em 30 depois de Cristo, Turner seria 35 a 36 depois de Cristo, Ramsey seria 33 depois de Cristo, Lightfoot seria 34 depois de Cristo e o Sher seria 35 depois de Cristo. A primeira visita a Jerusalém, Atos 9, 26, de acordo com o Arnac, seria 33 depois de Cristo, 33 depois de Cristo, de acordo com Turner, seria 38, Ramsey 35 a 36, Lightfoot 37 e o Sher seria 38 depois de Cristo. E aí, deixa eu tentar virar aqui para ver se melhora. Espera aí. Vamos girar para a esquerda. Isso. E aí,
a gente tem no caso aqui a segunda visita a Jerusalém, de acordo com Atos, segunda visita a Jerusalém, Atos 11:30, de acordo com Arnaque em 44 depois de Cristo, de acordo com Tânia 46 depois de Cristo, Ramsey 46 depois de Cristo, Lightfoot 45 depois de Cristo e o Sher 44 depois de Cristo. A gente tem a primeira viagem missionária, Atos 13 versículo 4, de acordo com Arnaque seria 45 depois de Cristo, Tânia 47 depois de Cristo, Ramsey 47 depois de Cristo, Lightfoot 48 depois de Cristo e o Sher seria 45 depois de Cristo. A segunda, o Concílio de Jerusalém, Atos 15 de 1 a 29, de acordo com Arnaque seria em 47 depois de Cristo, Tânia 49 depois de Cristo, Ramsey 50 depois de Cristo, Lightfoot 51 depois de Cristo e o Sher seria 52 depois de Cristo. Vamos lá. Primeira visita de Paulo a Corinto, Atos 18 versículo 1. De acordo com o Arnaque seria em 48 depois de Cristo, Tânia 50 depois de Cristo, Ramsey 51 depois de Cristo, Lightfoot 52 depois de Cristo e o Sher seria 54 depois de Cristo. A gente tem depois a quarta visita a Jerusalém, onde a gente tem em Atos 18, 22, Arnaque diz que é por volta de 50 depois de Cristo, Tânia 52 depois de Cristo, Ramsey 53 depois de Cristo, Lightfoot 54 depois de Cristo e o Sher 56 depois de Cristo. E aí a gente tem Paulo parte de Éfeso, de acordo com Atos capítulo 20 versículo 1. Arnaque data isso em 53 depois de Cristo, Tânia 55 depois de Cristo, Ramsey 56 depois de Cristo, Lightfoot 57 depois de Cristo e o Sher 59 depois de Cristo. Prisão de Paulo em Jerusalém, de acordo com Atos 21 versículo 33, Arnaque bota isso em 54 depois de Cristo, Tânia bota 56 depois de Cristo, Ramsey 57 depois de Cristo, Lightfoot 58 depois de Cristo e o Sher coloca em 60 depois de Cristo. E aí, deixa eu ver, Paulo chega a Roma. Falei prisão de Paulo em Jerusalém, não foi? Então, Paulo chega a Roma. Paulo chega a Roma em Atos 28 versículo 16. Atos 28 versículo 16. De acordo com Arnaque, isso foi em 57 depois de Cristo. De acordo com Tânia, 59 depois de Cristo. De acordo com Ramsey, 60 depois de Cristo. De acordo com Lightfoot, 61 depois de Cristo. E de acordo com o Sher, seria em 63 depois de Cristo. E aí a gente tem fim de Atos. Deixa eu ver aqui, fim de Atos. Atos 28, versículo 30 a 31. De acordo com Arnaque, possivelmente isso foi em 59 depois de Cristo. De acordo com Tânia, seria em 61 depois de Cristo. De acordo com Ramsey, seria em 62 depois de Cristo. De acordo com Lightfoot, seria em 63. E de acordo com o Sher, seria em 65. E martírio de Paulo, que foi depois do encerramento de Atos dos Apóstolos, então não está registrado em Atos dos Apóstolos. De acordo com Arnaque, deve ter sido em 64 depois de Cristo. De acordo com Tânia, entre 64 e 65. De acordo com Ramsey, seria em 65. De acordo com Lightfoot, seria em 67. De acordo com o Sher, seria em 67. Até porque há uma discussão que possivelmente sua morte seria antes, possivelmente, da queda de Jerusalém, assim como também o livro de Atos seria antes da queda de Jerusalém, porque uma coisa tão importante para a história dos judeus não passaria em branco em nenhum texto, que não vamos esquecer, esses cristãos, embora cristãos, eles eram judeus. Então é uma notícia que, assim, no ano que morreu Tancredo Neves, está dando para entender? Alguma coisa desse tipo, né? Guilherme de Pádua, ou seja, coisas que, assim, marcaram, né? Suzane Richthofen, coisas assim que acontecem, né? Aí você acaba de alguma forma lembrando, né, na hora de escrever uma determinada história. No caso deles era a fé deles, pelo amor de Deus, né? E para a gente encerrar aqui,
Peraí. A gente tem os imperadores romanos. Agora eu já peguei o esquema, viu? Quando eu ficar perdido para ler o negócio, é só tirar foto e dar zoom quando eu estiver sem óculos, né? Então a gente tem imperadores romanos. Augusto morreu em 14 depois de Cristo. Tibério morreu em 37 depois de Cristo. Calígula morreu em 41 depois de Cristo. Cláudio morreu em 54 depois de Cristo. E Nero morreu em 68 depois de Cristo. E aqui a gente termina a questão do conteúdo e da cronologia de Atos dos Apóstolos, e semana que vem a gente vai estar abordando outra obra para a gente falar sobre esse assunto. Eu sei que esse material aqui já deu um pouquinho mais de sono, mas eu vou tentar ver se a gente coloca um pouco mais de aventura na semana que vem. Valeu, minha gente. Então um abraço, até semana que vem.